Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite, prazer muito grande estar na sua casa nesta noite de terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019. O programa hoje, olha, está, como diziam antigamente os mais velhos, supimpa, sensacional. Vamos recepcionar uma pessoa muito querida, uma professora muito conhecida e admirada aqui na cidade de Currais Novos, e por que não dizer em toda a região do Seridó. A Mona Lisa, mestra em educação, está chegando de Portugal e trazendo muitas novidades para a educação no Rio Grande do Norte. Vamos ter também a presença do vice-prefeito. Vamos ter o vice-prefeito conversando, analisando. O meu querido amigo Anderson Alves vai estar analisando o momento político do Brasil. E vamos ter também a Raíssa Aline, que é da Marcha Mundial das Mulheres. Ela vai contar para a gente como surgiu, o que faz a Marcha Mundial das Mulheres aqui no Gerson na TV. Eu volto já, pessoal. Olha, é um prazer sempre estar na sua casa. Eu fico muito feliz quando chega terça-feira, porque eu já sei que eu vou me encontrar com você. E é muito salutar esse nosso encontro, a gente fala da cidade, fala da região, mostra as pessoas, traz o que é bom para a televisão. Televisão tem tanta notícia ruim, não é? Mas aqui no Gerson, na TV, só tem notícia boa, só vem gente importante, gente que tem o coração aberto para Currais Novos. Um deles é o meu amigo Anderson Alves, que se elegeu vice-prefeito na chapa de Odon Júnior, não é? Quando todo mundo dizia, ô Anderson, você vai sair candidato a vereador, aí você saiu na chapa com o Odon Júnior, a chapa dos meninos, né? Os meninos. E vocês desmantelaram todo o esquema político da cidade. Vocês realmente colocaram os grandes nomes da política de Currais Novos na berlinda, né? E vocês foram ao encontro do povo e conseguiram se eleger. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Canal 4. Agradecer o convite, a oportunidade de vir aqui conversar com você nesse programa maravilhoso. É sempre um prazer. De uma audiência qualificada, que é a audiência do Canal 4 da CIT TV a cabo, né? E sobre desmantelar o sistema, eu acho que, na verdade, a gente só venceu as eleições justamente porque nós não entramos com o intuito de desmantelar o sistema, nem aposentar as figuras que já tinham prestado serviço na nossa cidade. Muito pelo contrário, a gente reconheceu o papel de cada um deles no presente e no passado da nossa cidade, de cada grupo político, do ex-prefeito Geraldo Gomes, do ex-prefeito Zé Lins, do ex-prefeito Mas foi uma Milton. ruptura. Mas, de todo modo, aí é onde eu quero chegar. Foi uma ruptura. Reconhecendo o papel e a importância que cada um deles teve, com todos os acertos e erros na política de Currais Novos, a gente quis construir um novo caminho para a nossa cidade, né? A gente sabia que Currais Novos tinha um anseio por mudança, tinha anseio por ser governada pelas pessoas que tinham origem popular, que conhecessem os problemas de perto que a comunidade, que a população enfrenta diariamente. Então, acho que esse foi o principal significado da nossa campanha e essa foi a principal justificativa que fez com que a gente batesse na porta do eleitor, apresentasse essa proposta nova e, graças a Deus, nos sagramos vitoriosos nas eleições de 2016. E há 2 anos a gente vem, de fato, construindo esse novo caminho de diálogo, de participação popular e de integração social no município de Currais Novos. Uma das coisas que chama muita atenção nesses 2 anos que vocês estão à frente dos destinos da cidade de Currais Novos é a maneira que vocês têm de fazer com a coletividade as ações participativas. Isso. Quer dizer, vocês não tomam nenhuma medida, o prefeito Odon ou você isoladamente, vocês vão à coletividade, chegam lá e dizem, olha, o nosso orçamento permite um gasto para este bairro de X reais. O orçamento participativo. O orçamento participativo. E aí as pessoas que lá estão naquela assembleia são as lideranças do bairro, as associações, sindicatos.
e pessoas avulsamente que vão participar também. Então elas opinam, não, nós não queremos a reforma da escola, nós queremos o calçamento, porque quando chove é um lamaçal na rua, e aí vocês então atendem exatamente o que a comunidade está pedindo. E aí realizam a obra. E isso é o orçamento participativo. É o orçamento participativo que busca, que traz a população, o cidadão comum, para o centro da decisão. O cidadão que antes era escutado só na hora de votar, agora ele é escutado na hora de decidir. Ou seja, ele vota, ele escolhe, mas ele também decide os rumos da nossa cidade. E a outra ferramenta é o Calçada Cidadã, que visa prestar contas, né, do exercício financeiro do mandato. Anualmente a gente faz o Calçada Cidadã, onde a gente vai num ambiente comum, simples, na calçada do povo, conversar, o prefeito, o vice-prefeito, todos os secretários, coordenadores e auxiliares, conversar diretamente com a população para tirar dúvidas, esclarecimentos, prestar contas. Então, o orçamento participativo e o Calçada Cidadã são duas iniciativas do eixo do nosso programa de governo de gestão democrática e participativa. E eu digo mais, Gerson, essa é uma forma de governar que a gente escolheu. É a forma difícil de governar. Existem duas formas de governar. A forma fácil, onde a decisão é centralizada, tomada dentro de um gabinete, em que só o prefeito, sem escutar a população, toma a decisão e encaminha a execução da despesa pública. Essa é a maneira fácil, porque ele não precisa escutar ninguém, ele não precisa conciliar interesses, não precisa dirimir conflitos. E a gente escolheu a forma difícil, mas é a forma que insere a população, que confere cidadania ao povo de Currais Novos de participar das decisões e dos rumos da nossa cidade. Mas aí eu lhe pergunto, e o papel do vereador? O vereador é eleito para representar a população. Do jeito que está sendo feito o orçamento participativo, que é louvável, a comunidade, a coletividade escolhe a obra, não é verdade? Mediante o que lhe é apresentado em termos de recursos. Mas e o papel do vereador? Como é que fica nessa história? A nossa Constituição ela diz que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido por seus representantes eleitos ou diretamente. Então, uma coisa não exclui a outra. Os vereadores, a Câmara Municipal, aproveito a oportunidade para saudar os 13 vereadores e vereadoras, na pessoa do presidente João Neto, tem um papel importantíssimo em legislar, em fiscalizar o trabalho do Executivo, em propor leis, né, iniciativas do poder público, de cobrar. E eu digo mais, a população ela também tem o direito de participar, porque a Câmara de Vereadores, o poder representativo, ele está disposto e é incumbido da função de representar a população quando ela mesma não pode decidir. Então, uma coisa não exclui a outra. O poder é exercido em nome do povo, através de vereadores, ou o povo também pode participar e decidir diretamente através de mecanismos de participação popular, de gestão democrática e participativa, que a gente tem na lei orgânica, na Constituição, enfim, nos instrumentos legais. Então, uma coisa não exclui a outra e eu acho que está dando certo, é um modelo novo, tudo que é novo, às vezes tem conflito, tem mal entendimento, porque mas é uma experiência nova. Alguns vereadores não ficaram muito satisfeitos no início, talvez por não terem entendido como seria essa participação. Achavam que estavam sendo excluídos de serem os intermediários dos anseios da população junto à edilidade, junto ao Poder Executivo. Inclusive, né? Depois, alguns vereadores perceberam, vereadores e vereadoras, que era importantíssimo, porque ali era uma oportunidade dele estar escutando a população também. O orçamento participativo, o Calçada Cidadã, não excluía a participação dos vereadores. Muito pelo contrário, era muito interessante quando a gente via que um vereador ou uma vereadora participava das plenárias do orçamento participativo e via que a opinião da população com relação à gestão era diferente da opinião que ele tinha e expressava na tribuna da Câmara. Então, foi integrativo. Passou a ser uma espécie de ouvidoria popular. E, aliás, Gerson e quem está nos acompanhando em casa, a Prefeitura, o Poder Executivo Municipal, o prefeito Odon, ele tem tomado iniciativas muito republicanas com relação aos vereadores, como a devolução dos recursos que sobram do 10º da Câmara. A Câmara tem um repasse, tem direito pela lei orgânica a um repasse mensal que o município faz para pagar os vereadores, custear as despesas da Câmara. E o excedente, aquilo que não é executado, que não é gasto, no final do ano a Câmara tem a obrigação de devolver. Então, quando esse dinheiro é devolvido, o prefeito pode fazer o que quiser com ele, de acordo com as suas prioridades. Mas o prefeito tem, num gesto de republicanismo, de democracia, de respeito à Câmara de Vereadores, tem pedido a opinião dos vereadores para direcionar esses recursos que sobram da Câmara. Ano passado, a vereadora Zefinha Moura, que teve a iniciativa de começar a devolver o recurso que sobrava,
da Câmara Municipal, o presidente João Neto deu continuidade e todos os anos a gente escuta os vereadores e as vereadoras para saber direcionar melhor esses recursos. Então, eu tive uma prova disso hoje, Anderson, quando entrevistei o coordenador da Secretaria de Obras, o Evanilson. Enemilson. Então, o Enemilson esteve hoje lá no programa Gerson no Rádio, que é apresentado todos os dias às 11 horas, na FM Currais Novos, né? Então ele foi um dos entrevistados de hoje e ele me falava que com a devolução da Câmara Municipal, efetivada pelo vereador presidente João Neto, me parece que da ordem de R$200 mil ou R$300 mil, foi possível, por exemplo, renovar, reorganizar, reformar postos de saúde, por exemplo, da zona rural, que estavam já há vários anos sem poder funcionar, sem condições mínimas de funcionamento. É verdade. E, assim, é interessante que a Câmara Municipal de Currais Novos, ela dá o exemplo para o Legislativo Estadual, por exemplo. A gente se encontra numa situação financeira e fiscal muito difícil no estado do Rio Grande do Norte. O estado com 2 meses de pagamento atrasado, um 13º dentro, precisando ser pago dos funcionários. Na realidade, são 3 folhas, né? São 3 folhas de pagamento e os poderes estão com superávit de caixa. Então, não se admite. Tribunal de Contas tem superávit, Tribunal de Justiça tem superávit. TCE, Assembleia Legislativa, ou seja, o Estado é quem arrecada, é quem movimenta a máquina tributária para arrecadar os impostos, repassa para esses poderes não usam o dinheiro completo que lhes cabe constitucionalmente e não devolve para o Estado honrar seus compromissos. Então, não se admite o professor com salário atrasado, o funcionário sem receber o 13º, o Estado com condições precárias de funcionamento nas escolas, nos hospitais, enfim, na segurança pública e alguns órgãos, alguns poderes, e aí eu não quero provocar conflito nem entrar no mérito da questão, esbanjando prédios luxuosos, remunerações altíssimas, benefícios, salários. Então a população começou a refletir sobre isso. Não se justifica. E começou a exigir a devolução desses recursos. E a Câmara Municipal de Currais Novos é protagonista ao dar o exemplo para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas do Estado, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, enfim, para os órgãos e poderes do Estado do Rio Grande do Norte e de outras repartições do Brasil, para fazer o que a Constituição determina. Tivemos uma eleição recentemente para presidente da República, né? Senado, Câmara Federal. Houve uma mudança de rumo no Brasil e, naturalmente, você que preside um partido aqui na cidade, você como vice-prefeito, como um jovem atuante na política, você deve ter seus pensamentos, suas análises a respeito do momento em que nós estamos passando no Brasil. Um momento de mudanças profundas. E o que é que você espera desse governo Bolsonaro? Eu espero que o governo Bolsonaro ele atenda à expectativa do eleitor e do cidadão que acreditou na sua proposta de governo e do brasileiro como um todo, que viu o país numa situação difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista da segurança pública, enfim, de várias outras questões, e depositou no presidente Bolsonaro a confiança de mudar esse rumo, né? de dar um novo sentido, uma nova direção para o Brasil. Eu, sinceramente, todo mundo me conhece, eu sou presidente do PCdoB, desde 18 anos, quando você me entrevistou a primeira vez. Eu acho que um pouquinho mais antes. Com 17 anos eu comecei a militância, 16, e com 18 anos eu pude me filiar ao partido, o PCdoB, e assumir a presidência. Acho que nesse tempo, de lá para cá, vai fazer 10 anos agora em maio de 2019, e desde dos 18 anos que eu presido o partido, com exceção de 2015 e 2016, que João Gustavo, ex-vice-prefeito, foi presidente. Mas todo mundo sabe da minha opinião, eu sou uma pessoa que tem uma visão progressista, politicamente eu estou situado no campo da esquerda, o meu partido vai fazer 97 anos e tem posições e convicções muito claras e efetivas no tocante ao desenvolvimento econômico, ao crescimento do país, e discordo frontalmente daquilo que o presidente Bolsonaro apresentou e acredita, mas respeito como um democrata a opção da maioria dos brasileiros, da maioria dos votos válidos, e do fundo do coração eu torço para que dê certo, para que realmente ele consiga fazer o Brasil voltar a crescer, fazer o Brasil voltar a gerar emprego, que essa é a grande preocupação, além da segurança pública, da insegurança que a gente vive no nosso país. Inclusive, um tema que eu faço essa crítica foi muito negligenciado por gestões, por presidentes que passaram, né? A responsabilidade constitucional da segurança é dos estados, então a União tirava o braço da seringa e não assumia responsabilidades. Então, é acertada essa iniciativa de querer puxar
para o governo federal algumas responsabilidades no tocante à segurança pública e eu, sinceramente, eu torço para que dê certo. Mas vai andar armado? Eu acredito, não, eu acho que... Não vai andar armado, não? Eu não sei mexer nem com baladeira, imagino com revólver. Sempre fui ruim de mira. Vamos torcer que dê certo, né? Eu torço para que dê certo porque, assim, eu sou brasileiro, vivo no Brasil, amo meu país e eu não quero que dê errado por uma questão política, de divergência ideológica, de maneira nenhuma. Agora, eu acho que a receita que ele está executando, você tem o ministro Paulo Guedes, você tem o ministro Sérgio Moro, mas falando especificamente no caso da economia, eu acredito muito pouco que seja o remédio adequado para a situação econômica e fiscal que o Brasil vive. Porque a pauta, a bandeira que eles defendem é justamente da diminuição do Estado, da diminuição das políticas públicas, enquanto a população ela pede mais educação, mais saúde, mais segurança, mais infraestrutura, mais moradia, mais financiamento, mais crédito. Ou seja, o povo pede mais e o governo Bolsonaro, representado na economia pelo ministro Paulo Guedes, ele propõe justamente o contrário, ele propõe menos. Será que esse remédio é tão ruim que vai matar o doente? Aí, a minha preocupação é que, infelizmente, a gente vive uma situação difícil do ponto de vista financeiro, mas a responsabilidade não está sendo atribuída a todos de maneira igual. A população mais carente é quem está pagando mais, é quem está vivendo desemprego, é quem está vivendo o endividamento, né? Mais de 60% dos consumidores no SPC. Então, qual é a receita? Eu acho que o que eu acredito e o que eu vejo que dá certo, em nenhum país do mundo, Gerson e quem está nos acompanhando, em nenhum país do mundo, diminuir o papel do Estado na economia foi resultante e foi determinante para fazer uma economia forte e pujante, como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Alemanha, como é o caso do Japão. Sempre o Estado teve uma participação efetiva e forte no planejamento e na indução do desenvolvimento econômico desses países. Então, eu acho que no Brasil eles querem executar uma receita que não deu certo em canto nenhum do mundo. Vamos torcer que dê certo, né? Vamos torcer. Eu agradeço orações, né? agradeço sua presença aqui, as suas opiniões são sempre ouvidas. Você é um jovem muito atuante na política e eu creio que nós temos que nos unir em torno do Brasil. O Brasil é que nos interessa, não os partidos ou os políticos, porque eles passam. E o Brasil fica. O nosso povo é o nosso maior capital, né? E já dizia Câmara Cascudo, o melhor do Brasil é o povo brasileiro. Vamos acreditar nisso, né? Eu volto já depois do comercial. Ter daqui a pouco um bate-papo gostoso com a professora Mona Lisa, que agora é mestra em educação. Mona Lisa chegou de Portugal, estava em Natal fazendo um treinamento e chegou agora há pouquinho tempo de Natal aqui nos estúdios da CIDES TV, Canal 4, para participar do Gerson na TV. Daqui a pouco. Mas agora eu vou conversar com outra mulher muito inteligente que vocês já conhecem. Ela faz parte, ela é quem divulga, é quem aglutina, é quem faz parte da Marcha Mundial das Mulheres. É um grupo que luta pelo direito das mulheres. Eu estou falando da cientista social, a minha querida amiga Raíssa Aline. Prazer muito grande, Raíssa, em ter você aqui hoje. Eu que agradeço, Gerson. É um prazer enorme estar aqui no Você seu participou programa. do Gerson no rádio, né? Foi um sucesso danado, o povo ligando, perguntando por você no outro dia. Foi ótimo. A Todo repercussão mundo foi muito boa. na né? internet, o pessoal todos ouvindo pela internet também. E são muitos grupos que fazem parte da Marcha das Mulheres, né? Você é uma ativista social, você tem uma presença nos grupos sociais da cidade, né? Notadamente aqueles que abraçam a luta feminista, né? Não só feminista, mas de juventude, das mulheres, é muito forte, negritude, da periferia, tem uma inserção aí em vários movimentos sociais. Ontem eu recebi um casal, eu nem sabia que era um casal, o Vital e a Marília, né?
Os dois são MCs, né? Estão gravando um clipe de rapper, né? E estiveram lá comigo, mas olha, foi um bate-papo gostoso. A minha amiga Marília, fizemos uma amizade muito boa, né? Ela está terminando o curso de informática da UFRN, né? No IF. No IF, aliás, no IF. E foi assim uma apresentação maravilhosa, espontânea, ao vivo, do que é ser rapper, né? E faz parte também do seu movimento, né? Você faz parte e eles fazem parte também do seu movimento. Eles fazem parte, Marília faz parte também da Marcha Mundial das Mulheres, faz parte também da luta da juventude e também faz parte da cultura na inserção da Batalha do Gueto, que é um movimento de rap aqui na nossa cidade. Agora, quando fala assim, cientista social, muita gente não sabe. Eu lhe confesso que eu vim saber o que era um cientista social um dia desse. Porque é muito abrangente, né? É uma profissão nova, recente, não é uma profissão tão antiga, né? Ela pode até ter tido traços na antiguidade, de estudo, de pesquisa, mas assim, a nomenclatura cientista social é mais recente, né? Mas o que é que faz um cientista social? Que você é? No caso, eu sou pesquisadora em ciências sociais, né? Cientista social. Meu curso de graduação não foi em ciências sociais, eu sou formada em administração. Eu comecei em administração, aí fui para a especialização em propaganda e marketing, só que nesse meio do caminho também fui assessora do prefeito, Aldon Júnior, quando ele era vereador, e aí nesse momento eu me encantei muito com os movimentos sociais. Você se identificou com a luta dos movimentos sociais? Sim. Começou a participar, começou a frequentar? Comecei a participar e mudei totalmente o rumo. Saí de administração, de ciências sociais, mídias digitais. Eu tinha um foco muito forte em mídias digitais, ainda tenho, mesmo estando na área social, ainda tenho esse foco nas mídias. Saí dessa área mais administrativa, passei para a parte dos movimentos e entrei de corpo e alma. Aí entrei no mestrado em ciências sociais e agora estou estudando políticas públicas para as mulheres. Ou seja, você resolveu se entregar ao movimento social, seja ele qual for, se for defesa das minorias, você estará presente. Isso. Se coaduna com o seu pensamento, com o que você quer da sua vida. E o que eu quero da sociedade, né? E o Marcha das Mulheres, que você é mais conhecida como a representante local aqui no Seridó do Marcha Mundial das Mulheres. O que é que vem ser isso? A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento de mulheres que luta pelos direitos das mulheres. Surgiu não só no Brasil, mas em vários países do mundo, e essas mulheres estão conversando entre si sobre essas desigualdades que existem atualmente entre homens e mulheres. Então, elas perceberam que era muito injusto algumas coisas na sociedade. Por exemplo, mulheres ganham menos do que os homens. As mulheres sofrem mais violência, tanto que surgiu até o feminicídio, né, para as pessoas terem uma noção de quantas mulheres morrem por simplesmente serem mulheres. E essas mulheres viram que tinha uma coisa aí na sociedade que tinha e ainda tem, infelizmente, que está meio errada. Então, nós temos que nos juntar para reivindicar nossos direitos, para termos igualdade, uma sociedade mais justa e igualitária. E aqui em Currais Novos vocês têm já um grupo que reúne quantas mulheres nesta luta da Marcha Mundial? Ativamente, nós temos um grupo que reúne, em média, 30 mulheres. Mas quando essas mulheres estão em atividades, aí a gente consegue multiplicar esse número por 10, porque envolve vários outros movimentos. A gente tem ações, por exemplo, que envolvem mulheres rurais. Então, essas mulheres não estão no dia a dia da Marcha Mundial, da organização da marcha. Mas quando a gente tem uma ação como a Marcha das Margaridas, que a Marcha das Margaridas do Seridó, que nós fazemos todo ano, no 8 de março, então essas mulheres se agregam e a gente faz uma marcha muito grande. Assim. Então, 8 de março vocês vão ter essa comemoração da Marcha das Margaridas. Tá próximo já, né? Hoje é 22 de janeiro, né? Tá próximo, né? Uma das coisas meio chatas um pouco do movimento social é porque a gente tem muita significância, a gente dá muito significado às palavras. E
Por exemplo, a questão de comemorar o Dia das Mulheres. Nós usamos que não há o que comemorar o Dia das Mulheres, porque várias mulheres estão sendo mortas todos os dias. A cada 2 horas uma mulher é morta, a cada poucos minutos uma mulher é estuprada. E aí a gente faz que o dia 8 de março, nós ressignificamos esse lugar de comemoração, é um dia de luta, até porque ele Mas surgiu... você tendo o dia, você tem um marcador. Temos o dia, só que a gente não fala comemoração, nós falamos um dia de luta para dar visibilidade das mulheres, né? dar visibilidade às nossas pautas. E aí, além desse grupo das mulheres, você também se dedica a estudos e a pesquisa. Eu estou sabendo que agora, neste mês agora de janeiro, já na outra semana, não é? Agora em janeiro, dia 27, né? Domingo. Domingo agora. Você vai estar aglutinando pessoas, vai estar reunindo pessoas em torno de um estudo, de uma pesquisa sobre uma grande feminista brasileira que nasceu aqui no Rio Grande do Norte e que dá nome a uma cidade, que é a Nísia Floresta. Isso. Domingo, esse ano nós temos um propósito de estudar cada mês uma feminista diferente, para que as mulheres se apropriem das lutas que essas mulheres tiveram no passado, para que nós tivéssemos os direitos que nós temos hoje. Elas foram uma espécie de precursoras, né? Sim. Elas foram as originais da história, né? Por exemplo, Nísia, ela lutou muito para que as mulheres tivessem acesso à educação, que essa educação incluísse as mulheres, porque até o momento quem tinha mais acesso à educação eram os homens. As mulheres não podiam ter acesso a essa educação porque elas tinham que ficar em casa. Não podiam fazer uma série de coisas, não podiam votar, não podiam estudar. Trabalhar, então, só se for no fogo, né? Na cozinha. A gente vê questões básicas que as mulheres não podiam usar uma calça, né? Hoje, as mulheres usam calças, usam vestidos, o que elas quiserem, graças a outras mulheres que reivindicaram esse direito. E quem quiser participar, as mulheres que estão agora nos assistindo, participando do Gerson na TV, aqui na CIDES TV Canal 4, e queiram, por exemplo, participar desse estudo sobre Nísia Floresta, queiram tomar conhecimento, queiram se chegar, participar, conhecer esse movimento, como é que faz? É só entrar em contato comigo. Eu posso deixar o telefone 99948-3031. É bom repetir, né? É bom repetir para marcar. Vamos repetir. Vai ganhar aí essa caneta. Porque aí a pessoa diz, eu tô sem a caneta aqui, fui na cozinha agora, né? Pegar uma caneta que eu tinha deixado na cozinha. Ou então eu vou no quarto agora buscar. Então, enquanto nós estamos falando isso, ela foi buscar a caneta, está se preparando e agora já pode você dizer outra vez esse telefone. 99948-3031. É um WhatsApp, pode mandar mensagem, a gente conversa, passa as coordenadas. Fala com você mesmo. Comigo. E também pode procurar nas mídias sociais, Raíssa Aline, e mandar mensagem que a gente vai estar dizendo. A gente tem poucas vagas, porque como é um grupo de estudo, nós não temos como fazer um grupo de estudo com muita gente. Já tem muita gente, né? Porque nós já estamos... Até porque não é uma palestra. O nome já diz, grupo de estudo. Isso. O quanto antes melhor, porque nós temos uma apostilazinha assim, que é bom dar uma lida antecipada. E é importante que eu já posso passar esse material pela internet, quem entrar em contato. Nós estamos ainda com 5 vagas para quem tiver interesse, então é só correr lá, mídias sociais, o Facebook, Raíssa Aline, o WhatsApp, o Instagram, Raíssa Aline, _BAT, de Batista. Então, Raíssa Aline, BAT, que é o início de Batista. Agora, você falou aí em feminicídio, né? As estatísticas estão aumentando. E agora o pessoal vai poder ter a posse de arma. O que você acha, hein? O marido tem uma discussão com a mulher, com a esposa, mas ele tem uma arma em casa. E aí? Vai dificultar muito a vida das mulheres, porque tudo que as mulheres não necessitam é de um homem com raiva e armado dentro de casa. Porque na hora da cabeça, a gente já vê, a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. E imagine esses homens, e a maioria é por parceiros, né? A maioria das dos feminicídios. E isso é engraçado, independe de classe social, independe de grau de instrução, não é verdade? A violência está graçando em todos os níveis da nossa sociedade, né? É uma questão cultural. Inclusive, há pouco tempo teve um caso de uma mulher que gravou escondido a agressão
do parceiro dela e ele era filho de um prefeito. E esse caso viralizou no Brasil e ele está livre. Está solto. Está solto. E a justiça... É sério, né? E a justiça Vocês me perdoem, alega estou com a garganta um pouco ruim hoje, né? Vocês me perdoem os pigarros. Mas você teme que realmente essa violência aumente? Então, você acha que não deveria ser liberado, então, essa posse de arma? Não, porque eu acredito que a violência ela deve ser resolvida na nossa sociedade através de outros meios, como a educação, e não através de mais violência, você armando toda a sociedade e resolvendo com mais violência. Então, vamos desejar muito sucesso para você nesse estudo sobre Nísia Floresta, que é uma figura fantástica, não é? Escritora nossa, que hoje dá nome a... Precursora do feminismo no Brasil. Precursora do feminismo no Brasil, Ela né? foi a primeira feminista no Brasil, ela lutou pela educação, pela inclusão das mulheres na educação, por nós termos o direito de estudar. E que se destacou também na literatura, né? Publicou vários livros na França, né? Foi reconhecida como escritora na França, morou na França, né? Inclusive, a gente acha que essa visão dela, além do seu tempo, foi muito influenciado por ela ter morado em outros países. Pois é, morou na França há muito tempo, casou lá de novo, né? O segundo casamento dela. É uma figura realmente para ser estudada, né? Eu acho que é uma mulher feminista mesmo. Nós, como potiguares, devemos manter viva o que foi Nísia Floresta. Aline, eu tenho muita satisfação em conversar com você. Você é uma mulher muito inteligente. Desejo muito sucesso aí no grupo de estudos e na Marcha Mundial das Mulheres. E estamos aqui às ordens, sempre. Tá certo? Eu que agradeço, Jess, você sempre dando a oportunidade de nós mostrarmos a nossa luta e de estar aqui na TV. É porque eu sou feminista também. Tá certo? Precisamos dos homens do nosso lado, né, para essa luta ser cada vez maior e ter resultados. Eu quero agradecer que nós estamos aqui e aproveitar para dizer que nós já estamos nos organizando para o 8 de março desse ano, que vai ser em Parelhas. Todo ano nós fazemos o 8 de março em uma cidade do Seridó. Nós já fizemos em Caicó, já fizemos em Currais Novas e esse ano vai ser em Parelhas. Então, as mulheres do Seridó todas se reúnem. Isso é uma questão que eu acho muito forte, porque a gente consegue juntar com outras mulheres de outros municípios e fazer um movimento grande. 8 de março em Parelhas. E vai ser sucesso. Olha, vamos para o bloco comercial. Eu volto já com a professora, mestra em educação, a professora Mona Lisa, que chegou agorinha de Portugal e veio direto participar aqui do Gerson na TV. Eu volto já. Olha, eu tô cheio de livros, ó. Ganhei. Tá vendo? Ganhei e vou aprender muito. Vocês também vão aprender. Nós vamos ter agora um bate-papo gostoso com uma pessoa muito querida aqui da cidade de Currais Novos, reconhecida como uma professora que também é muito querida pelos seus alunos e que durante 2 anos esteve em Lisboa, em Portugal, fazendo o seu mestrado em educação. Nos honra com a sua visita e veio diretamente de Natal, estava fazendo um treinamento em Natal, havia chegado de Portugal, estava fazendo um treinamento, um workshop e veio correndo participar do nosso programa, atendendo o nosso convite, que muito nos honra. Bom, eu vou chamar logo para conversar, para vocês não ficarem nessa ansiedade, tá certo? É a professora Mona Lisa que nos honra hoje com a sua visita aqui. Prazer em tê-la. Prazer é meu. Boa noite aos telespectadores. Estava em Portugal. É verdade, tem um comendo tempo. Bolinhos de Belém. É verdade. Que maravilha. Adoro aquela terra, viu? É a minha segunda terra. Adoro. É muito bom. Portugal inclusive está na moda, né? Hoje Lisboa hoje é uma das cidades mais visitadas da Europa, é Lisboa, né? E tem um nível de educação muito, muito bacana, né? Fantástico. Eu morro de rir, eu estava lhe explicando, eu morro de rir quando eu vejo as pessoas contarem piadas a respeito de Portugal. Portugal hoje tem um nível de educação superior ao nosso.
O sistema de SUS de Portugal é fantástico. Nós temos, enfim, várias coisas que superam o Brasil, né? Existe um índice de avaliação de estudantes chamado PISA. São 70 países avaliados. O Brasil está em 58º, alguma coisa assim. Eu sei que está na frente da Nigéria. Tá muito... O que não é muito confortável. Exatamente. E Portugal está em 18º, que é uma colocação muito boa. Está entre os 20 países, né? Está entre os 20. Um índice altíssimo de educação. Portugal vive hoje também uma verdadeira avalanche de estudantes de outros países que vão buscar mestrado, doutorado, né? Você é a prova disso. E você fez na universidade? Eu fiz na Lusófona. Na Lusófona, em Lisboa mesmo, né? Em Lisboa mesmo. E durante 2 anos você ficou indo e voltando. Indo e voltando. Agora, qual foi a necessidade, Mona Lisa, que você teve de procurar esse mestrado? E por que Portugal? Por que Lisboa? Porque existem vários países no mundo que oferecem esse mestrado em educação. Mas você escolheu exatamente Portugal. A barreira da língua já é uma, né? Já é uma dificuldade coisa a mais, né? Já é uma dificuldade, mas eu conheci pessoas, eu conheci professores do mestrado lá que me apresentaram, principalmente com relação a crianças com necessidades especiais, que lá já está no nível muito avançado. Aqui, por exemplo, a gente fala em inclusão. Isso. A gente fala em inclusão aqui. Lá em Portugal não se fala em inclusão. Porque eles acreditam, eles já estão tão avançados que eles acreditam que se você fala em inclusão é porque ela existe. E se você quer que ela não exista, você tem que fazer o processo contrário. Você tem que não falar como se tudo aquilo fosse muito normal. Né? Que as pessoas olhem para as outras como se fossem iguais. Né? Então eles já não falam mais disso. A gente paga essa cadeira de inclusão lá, mas a gente paga para aprender que enquanto mais você fala, mais você deixa claro que existe. É como seria uma espécie de barreira que é criada. Por exemplo, trazendo para o Brasil a situação de racismo. De repente passou-se a falar em racismo, mas há muito tempo que não se falava. Não é verdade? Da cor negra, dos negros no Brasil, sempre é uma presença que nos remete a um processo histórico de miscigenação, um processo de inclusão social. Então, de certo tempo para cá, que começou a se falar em cotas específicas para negros, começou-se a mostrar uma separação que, sinceramente, eu não vejo. Quanto mais você fala, mais ela fica latente. Mas ela fica latente, não é verdade? Nós temos hoje, por exemplo, as crianças especiais hoje. Olha que maravilha. O Rio Grande do Norte tem uma professora que é notícia nacional com síndrome de Down. Não é verdade? Quer dizer, então, para nós aqui no Rio Grande do Norte, não há essa separação. Verdade. A gente já avançou. A gente já avançou, mas a gente precisa avançar muito. Tem países que estão num nível muito mais avançado que a gente. E assim, o que a gente vê, o trabalho do professor na sala de aula, então eu tive a oportunidade de fazer estágio lá, tive a oportunidade de conhecer uma sala de aula, por exemplo, na França, né, por 2 dias apenas, mas eu fiquei encantada com o jeito que os professores tratam as crianças, o jeito que os pais lidam com as crianças. E aí eu já vinha estudando há muito tempo, disciplina positiva, eu vinha estudando através dos livros e eu associei o que eu já vinha estudando e o que eu via as crianças sendo tratadas nas escolas e até pelos pais nesses países. Este livro é que causou no mundo todo o conhecimento da disciplina positiva. Exatamente. Né? Escrito pela autora Jane Nelson. Ela é uma americana, ela mora na Califórnia e esse livro é best-seller. No mundo? É best-seller no mundo. É um best-seller no mundo todo. Ele é vendido em mais de 30 países. Né? Vendido em mais de 30 países. Disciplina positiva. Eu fiz uma certificação para falar, poder expor, fazer palestras, workshops sobre o que esse livro fala. Porque o que é que ele fala? Ele diz que crianças não precisam ser castigadas, não precisam ser gritadas, não precisam ser punidas. E que elas podem cooperar muito mais, aprender sobre respeito e dignidade, ser pessoas muito melhor no futuro e contribuir para um mundo muito melhor, se não houver castigo nem punição.
Ou seja, o professorado, que eu acredito que seja o público-alvo maior, é claro que os pais, é claro que os filhos podem ler e podem aprender muito, né? Mas eu acredito que o público-alvo dela tenha sido chegar às escolas, porque aí esse público de professores seriam os transformadores. Né? Iriam disseminar essas novas teorias, esses novos processos. A história começou com esse que para pais, porque começou assim, ela era uma psicóloga, ela estudava psicologia, ela já tem 82 anos, com muita vitalidade. Que maravilha, né? Viaja para aqui para o Brasil para fazer esses cursos. E ela estava terminando o curso de psicologia, tinha 2 filhos. E o que ela percebia na relação dela com os filhos dela, é o que muita gente percebe, é que às vezes ela era tão dura com eles, tão rígida, que os filhos não suportavam ela. E aí, quando ela percebia isso, ela começava a ser tão permissiva que ela quem não suportava os filhos. Ou seja, eram antagônicos, os sentimentos, né? Totalmente antagônicos. Até que um dia, um professor de psicologia na universidade, ela já terminando a universidade, ela disse, olha, vocês vão pagar uma cadeira de psicologia, mas vai ser tudo diferente do que vocês já viram até hoje. Vocês não vão ver vários teóricos, vão ver 2 teóricos, e são do século XIX, mas vocês vão gostar muito do que... E aí ela ficou encantada, porque ele dizia, olha, a criança tem o mesmo direito ao respeito e à dignidade que um adulto, para ela poder aprender sobre respeito. E se um amigo seu faz uma coisa, ou sei lá, um patrão ou um funcionário faz alguma coisa que não está certa, você não sai gritando com ele dizendo que ele está de castigo. Mas com a criança a gente faz, e de preferência na frente dos outros, que é para os outros verem que eu sou uma boa mãe. Então quer dizer que você foi fazer o mestrado de educação e você tomou conhecimento lá, ou você já conhecia? Já conhecia antes, mas eu cheguei a ver um jeito diferente de lidar com as crianças por lá. Né? E eu associei a leitura que eu já tinha feito. E então eu procurei saber, me informar mais quando eu voltei. Aí foi quando eu consegui entrar em contato com a própria autora. Você a conheceu? Descobri os cursos, descobri os cursos que ela oferecia e fui lá fazer estas. Aqui no Rio Grande do Norte, só existem 2 pessoas com essa certificação. Uma delas é a professora Mona Lisa. Uma delas sou eu. Uma honra para todos nós aqui do Siridó. Estou voltando lá agora, na próxima semana. Vou ter um outro encontro com ela. E agora a gente vai se certificar com disciplina positiva para crianças com necessidades especiais. E aí, então, você, através dessa certificação, você pode, já está em execução, fazer seminários, workshops, treinamentos. A gente já teve lá em Natal. Implantar esse processo. Como é que foi a receptividade do público de Natal? Tá. Muito boa. A última palestra que a gente fez lá, a gente teve 300 pessoas no auditório. Foi ontem, né? Não, ontem já foi de escolas. Já foi em escolas? Já foi em escolas. Depois a gente teve workshops, cada workshop com 40 pessoas, que é o número máximo de pessoas. Nós fizemos aqui em Coas Novas. Aqui em Coas Novas já teve 3 palestras de disciplina positiva. Uma foi aqui no CDL, teve mais ou menos umas 150 pessoas. Um bom número, né? Um bom número de pessoas, e a ideia é essa, a ideia é que cada vez mais pessoas conheçam a disciplina positiva, para que a gente tenha um mundo melhor. Porque muita gente chega para mim e diz assim, Mona Lisa, mas eu fui educada com castigo, com surra, e estou aqui. Quando essa pessoa diz isso, eu digo assim, ela diz, eu estou aqui, eu sou uma pessoa boa. Eu digo assim, imagina o que você seria se não tivesse sido castigado. É uma pessoa boa, mas se houver uma investigação emocional, vai brotar muito sentimento, Principalmente, né? Sabe o quê? Crenças limitantes, crenças que limitam a gente. Dogmas que vão perseguir o resto da vida, o resto da vida. E que vão influir no desempenho profissional, né? Porque uma criança que cresce, digamos, dentro de um regime de força, ela só pode, dentro dela, ela ter guardado alguns sentimentos negativos, não é verdade? Exatamente. Olha, eu estava escutando a entrevista de Raíssa e estava lembrando aqui. Uma das coisas que os pais faziam no passado era dizer assim, sabe por que eu bati em você? Porque eu te amo. Eu faço isso porque eu amo você, eu quero ver você ser gente no futuro. O que é que essa criança vai crescer acreditando inconscientemente, porque não é consciente. O que é que ela vai acreditar inconscientemente? Que amor e violência tem alguma coisa a ver.
E aí, quando essa pessoa se submete, ou o homem ou a mulher, se submete a um relacionamento abusivo... Isso pode aflorar. A gente não entende exatamente o que é que tem por trás, mas às vezes tem uma crença que foi instalada dela na infância. E depois da disciplina positiva, que foi o primeiro livro, ela lançou a disciplina positiva e aí sim num foco em sala de aula, que aí os professores... esse segundo exemplar que eu gostaria de mostrar agora aqui para os telespectadores. Esse aqui é direcionado para o professorado, né? Exatamente. Nós temos então o segundo livro que é específico, né? Disciplina positiva em sala de aula. Os professores escreveram muitas cartas para ela. Ela, inclusive, coloca nesse primeiro livro amarelo. A gente queria muito isso para professor, porque isso encaixa no que a gente quer. E aí, ela escreveu para o professor, né? E aí, depois, disciplina positiva, ela é muito linguagem. Né? Então, se eu não vou castigar meu filho, se eu não vou bater nele, se eu não vou punir, eu vou fazer o quê? Então, ela entrega para a gente 52 ferramentas poderosíssimas, muitas em nível de linguagem, para que os pais usem, né, e consiga essa cooperação dos filhos. Ou seja, ela faz a provocação, mas ela indica caminhos, ela mostra, ela não só faz a provocação. E são 52 ferramentas muito poderosas, simples e poderosas. E essas ferramentas são, digamos, ensinadas nos seus workshops, nos seus seminários, nos seus treinamentos. Então, é aberto também para os pais. Não é só para professores. Não. É aberto para a sociedade em geral. Pais e famílias que queiram participar, queiram tomar conhecimento, podem ir participar. Inclusive, quando a gente faz um trabalho na escola, a gente abre também para os pais, para que haja esse elo. Os pais saibam o que os professores estão trabalhando e os professores também sintam segurança que os pais estão fazendo assim em casa. Isso depois vai provocar uma interatividade entre eles, né? Porque vai ficar mais fácil do professor entender o comportamento emocional do aluno e vai ficar mais fácil para o pai entender quais as medidas que serão tomadas pela escola, pelo professor. Exatamente. E ela tem ferramentas fantásticas, assim, por exemplo, ela diz que no lugar de mandar, a gente deve fazer perguntas curiosas. Então, um exemplo, toda criança deixa roupa no meio da casa. Toda criança faz isso. É verdade. No lugar, vai guardar, será possível? Deixa a roupa no chão, só eu arrumo essa casa toda sozinha, ninguém liga pra nada. Porque vem a ordem e vem em seguida a reclamação, Isso, né? vai guardar. Né? Isso faz um mal pra criança, né? E pra gente, pais também. Pro próprio pai, pra própria mãe, Disciplina positiva não tem esse estresse. Então, o que é que a gente olha pra criança e diz assim, e quando você lê o livro, você diz, isso não vai funcionar. Mas quando você coloca em prática, é muito impressionante. Você olha pra criança e diz assim, onde se coloca a roupa? Mas você diz com empatia, não é com tom de crítica, é com empatia. Onde a gente coloca a roupa, quando a gente tira, é muito impressionante. Você vê a criança pegar, levantar, de onde ela estiver, pegar a roupinha e colocar no cesto de roupa suja. É muito impressionante. Ou seja, com doçura você consegue que a criança lhe obedeça, porque o objetivo final é a obediência, né? E aí, exatamente. E aí, o que é que ela fez? Ela foi para as universidades que estudam neurociência, como Harvard, por exemplo, e ela entregou todo o material para ser estudado. E eles mostraram o porquê que uma linguagem assim funciona e a outra não. Né? E eles mostraram, inclusive, as áreas do cérebro que são afetadas quando você faz uma pergunta e quando você manda. Que maravilha! Então, quando você manda, você dá uma ideia de submissão. Eu sou submissa. É porque é uma ordem, né? Quando... Se há uma ordem, há alguém inferior que vai cumprir aquela ordem. Quando você pergunta, isso. faz parte do processo. Quando pergunta, faz parte do processo. Aguça a curiosidade. Exatamente. E aguça também a responsabilidade. Então, eu vou fazer porque ela está perguntando e eu sei fazer. Exatamente. A criança vai sentir assim. Mas ela foi mais além. Eu vejo que ela partiu para crianças de 0 a 3 anos que não dominam ainda sequer a linguagem. Pronto. Não é verdade? Exatamente. Então, esse terceiro livro dela é específico para crianças de 0 a 3 anos de idade, que é muito mais difícil, né? Quem lê o livro disse assim, mas espera aí, disciplina positiva tem muito do uso da linguagem. Eu mudo minha linguagem e consigo o que eu quero. Mas meu filho é recém-nascido. Mas meu filho tem 8 meses, 1 ano de idade, ele nem adquiriu a linguagem ainda. Né? E aí ela resolveu criar o livro
para 0 a 3 anos para ensinar os pais como fazer. Então, nesse livro, ele ensina, por exemplo, como lidar com a birra. Porque o que é que a nossa geração aprendeu a lidar com a birra? O que é que a nossa geração diz? Era logo uma chinelada, né? Mamãe vai dar uma chinelada em você. E na nossa geração podia dar atenção para a birra? De jeito nenhum. A gente diz assim, deixa o menino aí chorando. Era sumário. E vai embora, Só que por que uma criança faz uma birra? Ela faz uma birra porque ela não tem um repertório que a gente tem, principalmente de palavras e de sentimentos, e ela não sabe o que ela está sentindo. A expressão dela é aquela. Ela não sabe birra. explicar o que ela está sentindo, e aquilo fica tão forte que ela faz a birra. É verdade. E aí, na disciplina positiva, a gente acolhe essa criança. Porque se eu desprezo, eu estou dizendo a ela que o sentimento dela não tem importância para mim. Então, eu acolho, abraço, até esperar ela ficar pronta. Eu nomeio o sentimento dela. Eu sei, filho, que você está sentindo muita raiva, porque você não conseguiu, porque eu não posso lhe dar aquele chocolate agora. Mas também eu não dou chocolate, porque disciplina positiva é firmeza. Você é firme, mas é doce. Firme com amorosidade, exatamente. Eu conversaria aqui até de madrugada e eu acho que não faltaria assunto, né? Nem faltariam perguntas. O assunto é pertinente, o assunto interessa a todo mundo, todo pai, toda mãe, todo professor. Mas, infelizmente, televisão é tempo, né? É verdade. Nós vamos ter que encerrar o programa. Eu quero agradecer à professora Mona Lisa por ter escolhido o nosso programa para nos dar essa entrevista, esse bate-papo, essas informações, que eu acredito que foram de grande valia para todos aqueles que estão nos assistindo. E se algum colégio na região quiser contatar, quiser que a professora Mona Lisa vá fazer um workshop, vá fazer uma palestra, um seminário, implementar algo na escola, como é que se comunica? Tá. Pode se comunicar pelo Instagram, né? E a gente tem esse trabalho com os pais e com os professores. E aí tem o Instagram, Puramente Paz. Puramente Paz. Lá conhece todo o trabalho, porque lá só tem conteúdo, tem informações do que é a disciplina positiva. Eu dedico 2 horas do meu dia para escrever alguma coisa e informar as pessoas, que esse é meu objetivo, é que cada vez mais pessoas conheçam a disciplina positiva. Disseminar esse conhecimento, Disseminar essa Não ficar ideia. só para si, passar para diante. Exatamente. Né? Eu tenho visto o resultado disso com os meus filhos. São gêmeos, estão com 6 anos de idade. E é maravilhoso, assim, a gente vê eles crescerem, cooperando com respeito, respeitando as pessoas e respeitando principalmente a si, né? E sem submissão, porque eles saem de casa todos os dias, eu digo, não quero obediência, eu quero responsabilidade. Eles já completam a frase para mim, porque eu não quero filhos obedientes, eu quero filhos responsáveis. A obediência é submissão. É verdade. Então, disciplina positiva trabalha muito isso, mas primeiro a gente tem que trabalhar a nossa cabecinha enquanto E pais. esses livros, só para encerrar, esses livros se encontram à venda nas livrarias? Se encontram. Lá em Natal aconteceu que depois da palestra, Esgotaram. os livros se esgotaram nas livrarias, né? E aí eu, como tinha, né? Porque eu compro direto com a editora, vendi muitos também. Quando alguém quer, me procura no Instagram, que eu também tenho. Olha, eu fiquei encantado. Quiser ter mais tempo, se quiser voltar aqui, a missão 2, nós faremos. Fiquei encantado, desejo todo o sucesso do mundo. Isso é uma missão. Ela está fazendo realmente o que todo professor faz. É compartilhar emoções, compartilhar conhecimentos, compartilhar sentimentos. Muito obrigado, professora. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a você. Minha gente, muito obrigado aos nossos a nossa equipe fantástica aqui da Cires TV, a você, amigo, que me prestigia toda terça-feira com o Gerson na TV. Prometo estar de volta terça-feira. Boa noite, um abraço.